Segundo episódio da primeira temporada, eu sou o Gustavo Chacu e estou dividindo com você o processo criativo. Se liga no episódio de hoje. E aí, beleza? Eu acabei de passar no mercado aqui perto do meu trabalho para comprar chá. E eu vi uma situação lá muito que chamou minha atenção. A mãe discutindo com a filha. A filha deve ter no máximo uns 16 anos e está grávida. E a mãe estava questionando ela porque ela estava querendo iogurte. E que iogurte era uma coisa para criança, para menina. E ela, agora que é mãe, né, que vai ser mãe, ela não devia ter mais aquele tipo de atitude. E as duas discutiram feio, a filha xingou a mãe e tal. E aí isso me chamou a atenção e eu resolvi já o tema dessa semana, da minha obra de arte dessa semana. Então eu vou falar sobre gravidez na adolescência. Aproveitando essa ideia que aconteceu no mercado, eu vou falar sobre esse tema. Então o tema é esse, gravidez na adolescência. Eu não sei se vai ser gravidez na adolescência, porque eu ainda vou para o trabalho, vou chegar no trabalho. Quando eu conseguir um tempinho, eu vou fazer uma pesquisa sobre o assunto para eu poder me inteirar melhor sobre o assunto e poder falar mais claramente sobre esse tema. Poder abordar melhor na minha obra de arte. Então é isso. Terminei a pesquisa, fiz 2 mapas mentais, um sobre gravidez na adolescência e outro sobre a clínica, para poder juntar essas duas coisas. Vou mostrar já aqui na tela para você, deixa eu abrir aqui. Esses mapas mentais são bem interessantes, que você consegue passear dentro de uma ideia de uma forma mais interessante. Começa a vir várias ideias na cabeça, gravidez na adolescência. Então esse aqui, ó, é o de gravidez na adolescência. Tá? Então esse mapa mental a gente pega um segmento primeiro, né, aqui dos lados, e depois você vai usando outros segmentos para as palavras que você encontra. Então no caso aqui, gravidez na adolescência, solidão, ilegalidade, cultura familiar, medo da família, esconder, amigas, religião, parceiros, consultório, né, que é a clínica clandestina, dinheiro emprestado. Eu estou falando aqui, mas não estou falando as laterais, né? Então é solidão. A gravidez na adolescência, a menina tem solidão, né? Ela se sente abandonada pela família, ou não pode contar com a família, às vezes o parceiro abandona. Ilegalidade, tem medo de ser presa, né? Medo de acontecer alguma coisa com ela. Às vezes é cultura familiar, né? Às vezes a família já é uma família que as mães foram mães cedo também. Medo da família não apoiar. Tenta se esconder, né, por medo, não conta pra ninguém, né? No final das contas, quem fica sabendo às vezes é a família do namorado, do parceiro que engravidou e tal. Parceiro, a família às vezes ajuda, às vezes o parceiro ajuda, às vezes o cara não tá nem aí, simplesmente finge que não tá nem aí ou não dá apoio nenhum. Nos consultórios, elas vão sozinhas geralmente, né, vão fazer o aborto sozinhas. Você já está há 3 minutos, tem muito tempo aí, vou cortar isso aí. Eu estou falando com um making off, eu estou gravando um making off de como é que está sendo essa gravação. Então se você não acompanha no meu Instagram, acompanha, eu vou deixar aqui na descrição o link para você acompanhar, porque tudo que acontece nas gravações eu faço making off e você tem acesso a isso. Posição da câmera, minha ideia inicial para gravar o vídeo, enfim. Acompanha aí que é legal. Consultório, né? Elas vão geralmente sozinhas. Dinheiro, às vezes pega dinheiro emprestado com um amigo, engana a família dizendo que vai fazer alguma coisa, uma viagem, pede dinheiro emprestado para poder fazer o aborto. Pede dinheiro aos pais, à família, né? Enfim. Ela tem medo de discriminação, tem problemas de saúde mental também, medo da morte. Então isso tudo foi o que eu coloquei aqui, que dentro da pesquisa que eu fiz foi o que me mostrou. Deixa eu abrir o outro aqui, que o outro é sobre as clínicas. Tá aqui, ó, a clínica de aborto. A clínica eu não fui muito profundo não, eu só coloquei as laterais assim, então eu coloco aqui na clínica de aborto e dos lados eu coloco as ideias que me vêm na cabeça ligadas a isso. Então é um local clandestino, dinheiro, tem a ver com dinheiro, meninas sozinhas, local inadequado, sangue, sujeira, ambiente sombrio, morte, locais afastados, geralmente esses locais são afastados, né? Não costumam ser em prédios, costumam ser casas, não chamar tanta atenção. Meninas, crime,
azul, né? Tem bastante azul em parede, roupa meio que hospitalar às vezes, quando tem, né? Equipamentos velhos e improvisados. Algumas pessoas não são nem médicos que atendem nesse tipo de cenário e não há apoio. Então, esse mapa mental ele vai me ajudar a começar a trabalhar as ideias. Eu vou trabalhar com você a ideia aqui. Eu vou só desligar o making off. Isso é quase que um making off dentro do making off, né? Porque eu tô falando que eu vou desligar o making off pra... Tá bom. É isso aí, um abraço, até a próxima. Fui! Então, dando continuidade aqui, eu vou mostrar para você a ideia, né? Quer dizer, vou começar a vislumbrar a ideia agora. Vou fechar isso aqui. Fechei. E vou abrir aqui o Krita. Para fazer um desenho aqui, mais ou menos, começar a ter ideia junto com você. Ainda não tive a ideia, só está escrito aquelas coisas e vai ser mais ou menos a ideia. Então vai ser meio que um desenho, aqueles desenhos de palito e tal, só para poder ter a ideia mais ou menos fresquinha, né, de como é que vai ser o trabalho final. Não tem nada a ver exatamente como vai ser, mas deixa eu reduzir isso aqui para não usar tanta memória, que não tem necessidade, né? Vou usar esse aqui a 4. Não tem, é mais para ter uma ideia inicial. Então vamos lá, qualquer lápis aqui me serve, deixa eu ver aqui, mano. Vou usar esse aqui, que tem uma certa textura, só para ter uma ideia inicial. Então, clínica, né? Então, rua, né? Vamos ter uma ideia de rua, tá? Vai ser um desenho esboço, tá? Um esboço bem esboço. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui provavelmente vai ter uma casa. Tá? A posição dos objetos que eu coloco nesse momento não tem nada a ver com real, tá? É só mesmo para começar a ideia a surgir na cabeça. Então a clínica vai ter que aparecer. Talvez eu coloque prédios perto dessa casa, né? Prédios. Como eu falei de coisas de locais afastados, né? Talvez portas de loja, né? Aquelas portas de ferro, né? Antigas, algumas casas deterioradas assim, parede deteriorada. Personagem, né? A personagem vai estar do lado de fora, né? Vai estar andando, caminhando. Porque aí eu posso deixar uma dúvida, né? Se ela está indo para a clínica, se ela já foi, se ela vai fazer, se ela não vai fazer, vai ficar em aberto isso aí. Talvez eu faça ela olhando para a esquerda. No caso a minha esquerda aqui, né? Mas depois a esquerda do papel também eu acerto isso. Porque o olhar para a esquerda é um olhar como se você tivesse tentando ver o passado, né? Então, de repente, esse olhar para a esquerda, ela olhando para a esquerda, um olhar para o passado, né? Acho que eu vou fazer ela com uma barriga já assim proeminente de grávida. Ela é uma adolescente, mas talvez eu coloque um salto alto, né? Porque ela está saindo da infância e esse é um momento bem complexo, né? Ela está se tornando mulher num momento muito forte, né? Uma emoção bem forte que ela está passando. Talvez eu coloque aqui, ó, um orelhão antigo. Esses orelhões de rua, né, de fazer ligação. Aqui em Portugal, nem sei se as pessoas sabem, se chamam de orelhão.
aquelas cabines telefônicas. Uma cabine telefônica na rua, um telefone pendurado. Tipo, como se alguém tivesse conversado com alguém, ou estivesse tentando conversar, como se ela estivesse tentando falar com o passado dela, né? Aqui as ideias vão surgindo assim, eu vou colocando, entendeu? A ideia é fazer assim o mais rápido possível para a ideia ficar legal. Ela vai estar aqui na parte de cima da calçada, né? E olhando para o lado esquerdo dela. O esquerdo dela é esse aqui. Olhando para o lado esquerdo, se conectando com o passado. Talvez esse orelhão também fique do lado esquerdo também. Aqui só uma conexão do passado. E talvez essa casa aqui mude de posição também. Porque aí vai ser legal. Né? Vai ser legal. Ela vai estar na posição... essa casa aqui, né? A clínica é como se fosse o futuro. Talvez eu coloque uma janela assim dentro uma janela dessa casa aqui, que a gente consiga ver alguma parte assim de um móvel de clínica de ginecologista, né? Alguma coisa assim do gênero, só para marcar, a gente saber que é aqui. Como eu falei do azul, eu vou colocar essa casa, né? Essa casa vai ser azul, aquela parede antiga azul, sabe? Vai ser azul. Vai ser azul. Talvez os telhados vão ser deteriorados, né? Porque para te mostrar assim que é a deterioração. Pode colocar também aqui umas cordas com uns lençóis pendurados, os lençóis brancos. Branco talvez não, a não ser que seja um branco meio tipo encardido ou com alguma coisa assim, porque pelo que eu li, muitos desses lugares têm lençóis com marca de sangue, marca escura. Talvez o lençol preto, não sei, não vai ser um lençol branco, né? Uma corda, né? Lençóis, uma porta de loja antiga. Essa loja aqui pode ser até uma loja de brinquedos, né? De brinquedos infantis, né? Pode ser uma loja de brinquedo antigo, uma loja tipo abandonada. Né, que faz essa conexão com o aborto, de abandonar a criança. Então essa loja, de repente, é uma loja velha já abandonada. A gente pode colocar alguém, né? Vai ser um prédio aqui, né, dessa loja. A gente pode colocar alguém na janela, alguém fumando e olhando, né, uma pessoa fumando e olhando. Lembrando que eu não uso rostos de seres humanos, eu uso o corpo, mas eu gosto de usar rostos de animais, porque eu acho que ele acaba dando uma força maior, porque cada pessoa que olha pro animal vai ter uma impressão pessoal, bem pessoal. Claro que vai ler a ideia da imagem, mas vai ter uma ideia mais pessoal, porque não é aquela de você ver o rosto de um ser humano e você já saber de cara o que está acontecendo. Então eu acho que isso dá uma força maior para a imagem. Então, a princípio, eu quero mostrar para você bem rápido, também não quero que o vídeo fique tão comprido quanto o outro, mas a ideia é mais ou menos essa, para você ter uma ideia de como que funciona, né? Como é que as coisas funcionam. A rua aqui vai estar uma rua meio suja, não vai ser imunda, mas suja, né? Em volta dela eu posso colocar uma área mais limpa para separar ela desse local, né? Existe na arte uma coisa chamada proximidade. Quando você cria ou coloca objetos muito próximos, você cria grupos. E no caso, eu colocando ela fora do lixo, ali no lixo não perto dela, criando quase que uma auréola ali em volta dela, né? uma proteção, isso faz com que ela se desagrupe ali da imagem. Então isso já faz a própria personagem chamar a atenção para ela. Isso é interessante. E eu vou usar isso, né? Então aqui vai ter lixo, né? Vai ter lixo espalhado e tal. Azul. Esse é um processo que é bem demorado. Eu gosto de fazer ele bem lento e tal. Eu estou aqui mostrando para você. Provavelmente depois eu vou desligar a câmera, eu vou continuar fazendo algumas coisas aqui e puxando ideias.
E é bem isso. Postes com iluminação, talvez uma coisa bem que a gente vê muito na cidade, né? Pelo menos no Brasil, que é o poste com aqueles fios e de repente um tênis pendurado, amarrado, né? A gente pode falar do pai da criança, né? Que gosta de futebol e prefere tá indo ver o futebol do que ter acompanhado a namorada nesse momento difícil, ou a noiva, não sei, enfim. Noiva não pode ser porque é adolescente, né, novinha, mas então aqui provavelmente vai ter um sapato aqui, né, um tênis, né, sapato pendurado. Eu quero só ela na imagem, eu não vou colocar outra pessoa. Eu vou colocar uma pessoa fumando. Talvez essa pessoa que está aqui na janela eu vou colocar meio que na penumbra, meio sombra e tal, porque a ideia não é que essa pessoa participe assim da cena. Mas de alguma forma eu posso colocar o olhar dessa pessoa direcionado para algum ponto para me fazer aumentar algum tipo de sensação que eu queira dar. Então a ideia é basicamente essa, tá? Geralmente é assim que eu faço. Essa pessoa pode estar até por trás da janela, a janela pode estar fechada e ela por trás, uma sombra assim, sabe? Pode ser isso. Mostrando que existe uma vida, né? A vida está acontecendo, essa menina está sob uma pressão, mas a vida está acontecendo em outro lugar. Então basicamente isso. Agora já começo a trazer o material para dentro do programa, já escolhi o grid, já tenho o grid. Essa personagem que eu estou colocando, ela é uma personagem inicial. Ela é para eu ter uma ideia de como é que vai ser o movimento, né? Eu quero uma personagem se movendo, então eu escolhi essa personagem. E aqui são os grids. Eu escolhi esse grid porque ele tem 3 pontos aqui de referência, né? De atenção. Eu vou colocar a personagem centrada, a ideia é colocar ela bem no meio. Eu já mudei aqui a posição da personagem e vou aumentar já, ver se eu consigo dar um tamanho mais ou menos, né? Inicial, é mais ou menos uma ideia. É bem do início ainda, estou só tentando ver ali como é que fica a melhor forma para distribuir a personagem. Ainda tem que colocar o resto, né, dos objetos na tela, então aqui a ideia é ter uma ideia básica inicial dessa personagem. E provavelmente essa personagem não vai ser a personagem que eu vou usar. Geralmente eu pego uma modelo e depois eu vou arrumando a perna de um lugar, o pé de outro, o sapato, enfim, eu vou fazendo uma mistura. Aqui eu já vou puxar já uma imagem de fundo que eu já tinha selecionado antes. Eu gostei do azul, né? Eu tinha falado de usar azul e tal, e achei essas portas e achei interessante usar. Você pode reparar que não é exatamente como eu falei ali na ideia anterior, que eu estava dizendo que eu ia fazer. Aquilo ali é uma base. E aí eu vou trabalhando. Aqui basicamente vou separar essa imagem, eu vou separar ela porque às vezes eu preciso fazer algum tipo de modificação, então eu já deixo separado. Aqui eu estou separando o piso do resto da estrutura. Vou separando com cuidado para ficar interessante a imagem. Pode ser que eu possa colocar aqui outro piso também, enfim. Eu vou separando, geralmente desmembrando a imagem. Esse é um trabalho bem de bastante atenção. Você tem que dar bastante atenção aos pequenos detalhes ali que você vai usar. Ali eu já separei, tá vendo? Vou separar esse piso. Eu coloquei essa tarja vermelha para você ver ali o que eu fiz. Eu fiz como se fosse um desenho em volta e já uso ele para cortar. Aquilo é um molde do corte. Então, já cortei o piso aqui. Só que o piso ainda está ali, da outra imagem. Agora eu vou recortar o portal, fazendo a mesma coisa. Sempre cortando, recortando, às vezes ampliando o tamanho. Eu dou um zoom para poder fazer um corte onde não fique pedaços que eu não quero da imagem.
eu criei ali um gridzinho na parte de cima, né, uma linha para guiar, para eu fazer um corte reto nesse portal da porta. Então é o que eu vou fazer, eu vou contornar toda a porta como eu fiz com o piso para retirar esse piso, né? Retirar esse portal dali. Ali eu fiz um corte também do fio, eu podia de repente querer utilizar esse fio também, então eu já fiz o corte com o fio. E é sempre isso, o processo é cortar e tirando os pedaços para depois ver como é que você vai utilizar. Então requer a pesquisa é bom por isso, porque quando você faz uma pesquisa bem profunda, você na imagem, trabalhando a imagem, você já começa a ter ideia do que vai ser necessário na imagem, o que vai ficar, o que você vai retirar. Então é legal você ter a pesquisa. Às vezes tem coisas que não tão legais na imagem, só que um pequeno detalhe, às vezes você tem que retirar ou modificar uma cor, então a pesquisa é muito interessante para isso. Já fiz o recorte ali da porta, agora eu vou recortar a janela. Essa janela é muito interessante porque depois que eu recortei ela, eu analisei que tinha uma possibilidade ainda maior, que eu vou mostrar mais da frente. Então eu faço esses recortes do mesmo jeito, sempre mantendo ali, você pode ver que tem o fundo branco, né, da porta da parede, e eu vou recortando ali com cuidado para tirar só mesmo a janela, para não ficar uma imagem contaminada ali, porque dependendo do fundo que eu vá usar depois, essa coloração pode atrapalhar muito na imagem. Então eu já fiz o recorte, agora que eu me dei conta desse pequeno detalhe aqui. Então é isso que eu estou falando, às vezes você tem uma visualização, você faz a pesquisa e você começa a ver, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou recortar essas frestas pretas, porque aí isso vai me dar acesso a uma transparência. Então eu vou recortar isso, eu vou ficar com esse buraco. Então eu posso colocar lá dentro materiais de enfermagem, enfim, para parecer mesmo que tem alguma clínica ali dentro. Então essa atenção que você dá, né, à pesquisa acaba te remetendo. Eu já pensei logo num quarto, quando eu vi esse vão ali, eu falei, esse vão aqui tá estranho, é melhor eu tirar isso, né? Não é que tá estranho, mas eu posso aproveitar. Eu resolvi realmente aproveitar. Então eu vou fazer isso, eu vou contornar toda essa parte ali, eu já fiz o recorte. Você pode ver que tem ali a transparência já da janela, eu consigo ver o fundo. Então qualquer coisa que eu colocar ali, eu vou conseguir ver de forma transparente. Então eu posso jogar ali uma cama, enfim, o que eu quiser, que eu consigo essa parte da transparência. Então eu consigo ver o que está lá dentro. Agora ali já estão separadas as partes, eu estou com só o grid no fundo, trouxe a personagem de volta e agora eu já vou utilizar aqui um fundo que eu encontrei, eu achei interessante. O fundo é até mais ou menos parecido, né, semelhante, mas eu gostei dessa textura da parede. Queria uma parede antiga, uma parede com uma certa textura e resolvi usar essa textura aí. Então ali eu estou já verificando o tamanho, onde é que vai ficar, como é que eu posso melhorar essa imagem. A posição das portas e da janela já está mais ou menos organizada, porque eu estou utilizando o fundo. Então o que eu tirei mesmo foi a parede da imagem. Agora ali o que eu estou fazendo é a medição. Eu achei muito interessante essa calçada da imagem de fundo, dessa imagem que está no fundo, né, que eu não estou mexendo agora. Mas aí eu vi que ela ia me dar muito trabalho para conseguir angular, para depois colocar a porta e tal. E aí eu optei mesmo por usar só mesmo a parte do muro, só mesmo a parede. Eu acabei de matar um mosquito aqui, vocês não viram. Então eu vou já aumentei, começo a aumentar o tamanho da imagem para poder usar ela como se fosse a parede realmente a parede da casa. Aqui eu faço um recorte
pode ver que eu estou usando só mesmo a textura ali da foto. Agora eu já faço o recorte já e vou utilizar só mesmo essa parte. Você está vendo? Eu só vou usar agora. Agora eu vou encaixar ela lá em cima e já vou... Porque eu estou me guiando, eu tô usando as guias, né? Então esse grid ele me mostra onde é que tem que ficar cada objeto e tal, para poder ficar legal a imagem. E eu ali esqueci de desligar uma ferramenta que fica segurando o movimento da imagem. Então eu soltei ali agora e eu consigo fazer um movimento livre agora na imagem. Antes ela estava guiando ali a minha posição. Como é um grid, ó, como essa imagem aí é só um muro, eu posso distorcer ela em qualquer direção. Você vê ali que eu dei uma distorcida nela, mas ficou bem legal a imagem. Mais na frente você vai ver que essa imagem aí, na hora de fazer com que ela crescesse, eu não prestei atenção ali ao lado direito. Então ficou meio que com um buracozinho ali, mas depois eu vou corrigir isso no GIMP. Inclusive eu estou falando ali agora, nesse momento, a respeito disso, né? De que a imagem ficou ali com uma pequena falha. Mas é mínima. É até legal para você perceber também como é que funciona todo esse processo, né? Como é que isso se dá. Às vezes tem coisa que você está esperando que vai surgir de um jeito e você tem que ter bastante atenção. Às vezes uma coisa mínima passa despercebida e 2 semanas depois que você concluiu a obra já está até impressa, de repente, aí você, nossa, isso aqui... Mas é quase que imperceptível. Você, no caso, vai perceber muitas coisas que eu acabo mostrando aqui, então fica mais fácil. Quando você acompanha esse processo, fica mais fácil de você ver o que deu errado, o que funcionou, o que não funcionou. Então você acaba percebendo melhor assim, esses pequenos detalhes, né? Eu não digo falhas, são detalhes. Porque a gente está falando de colagem, apesar de ser digital, a ideia é que ela seja bem livre, né? Eu não me prendo, a minha ideia não é criar uma fotografia, não é criar uma sombra perfeita, a imagem, não, é fazer um recorte que fique e que amostre, que possa mostrar que realmente isso é uma colagem. Aqui eu estou tentando corrigir o tamanho da personagem em relação à porta, porque eu achei que ela estava muito grande. Então aqui eu estou mexendo também, eu já coloquei ali no fundo já. Eu também tive, como eu disse, eu tive problema com o meu editor de vídeo anterior. Eu estava usando o editor e acabou dando problema, ele crashou e eu perdi um monte de coisas que estavam gravadas, não sei como, simplesmente desapareceu. Eu dei sorte que algumas coisas ficaram, né? O bom foi isso, que quase o material inteiro ficou, mas algumas coisinhas simplesmente desapareceram. E aí eu optei em usar o DaVinci Resolve. E por acaso o DaVinci resolve mesmo. E aí algumas coisas simplesmente desapareceram. Essa parte onde eu recortei o telefone e tal, desapareceu. Mas também não faz muita falta ali, que você já tem uma ideia do que é fazer um recorte. Esse telefone é um telefone antigo, telefone de rua, eu recortei. Esse gancho, esse telefone ele estava no gancho lá, então é ruim isso, aqui tem uns processos interessantes. Esse gancho que eu coloquei era o gancho de um outro telefone que eu utilizei e o fone ali que está pendurado é de um outro lugar também. Então são 3 telefones que eu usei na verdade. Ali eu estou usando uma ponta de um chuveirinho. Esses chuveirinhos de banho pequenininho, né? Tem geralmente chuveiro, tem um chuveirinho, então essa parte metal aí é do chuveirinho. Eu recortei essa imagem de um chuveiro, né, de um chuveirinho, e estou utilizando ali, porque isso lembra bastante anos 80, anos 90, né? Quem é da minha idade deve lembrar dos telefones públicos que eram assim, né? Tinha esse gancho. Esse telefone que eu encontrei por acaso, o fio dele era um fio plástico. Aí eu resolvi trocar o fio e colocar esse fio, que eu acho que dá um efeito mais interessante. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente o seguinte:
esse chuveirinho que eu encontrei, ele tinha um tamanho de cabo, e esse cabo não era muito comprido e também não fazia o movimento que eu queria. Então eu comecei a copiar esse pedaço e juntando ele até eu conseguir um cabo maior, para ele ficar de uma forma maior, né, e ficar encaixadinho ali com o movimento que eu queria, porque ele está pendurado, né? A ideia é deixar esse telefone pendurado, porque é como se fosse uma tentativa, né, da menina grávida. Ela está tentando se comunicar com o passado dela. Então é meio que uma ideia que eu tive assim, né, por cima, para fazer essa composição. Ali eu estou simplesmente fazendo esse trabalho de pendurar esse elemento, né, o telefone. Eu estou medindo ali o tamanho do telefone. Você vê que o telefone está um pouco maior, né, do que a personagem. Então eu vou precisar dar uma reduzida nesse tamanho. Selecionei os objetos juntos e dei uma diminuída para ver como é que tá. Já deu uma melhorada ali, né? O tamanho já está mais condizente. Agora levanta ele um pouquinho para poder ficar à altura. Essa parte é bem assim, artesanal, né? Você tem que ver. Na verdade, esse processo todo é artesanal, apesar de ser no mundo digital que ele acontece. Então ali você tem que estar verificando onde é que você vai colocar cada objeto. Ali eu vou começar a fazer uma sombra. Eu simplesmente fiz um desenho em volta do telefone, né? E agora coloquei em preto. Vou dar agora uma distorcida na imagem e uma transparência, né? Para aparecer uma sombra. E depois eu jogo isso para trás do telefone e aí ele me dá esse efeito de sombra, né? Que fica bem interessante, dá uma certa realismo para a imagem. Apesar de eu não gostar mesmo de criar uma imagem que seja assim, como se fosse uma fotografia realista. A minha ideia é que você bata o olho e você consiga perceber que é uma colagem, porque senão não teria sentido, né? Eu contrataria uma modelo, iria para um determinado lugar e faria a foto, né? Eu colocaria os objetos. Então a minha ideia é que tenha ainda essa ideia, que você possa ver a imagem e tenha uma ideia que é uma colagem. Nossa, uma colagem, como é que isso foi feito, né? A ideia é essa, não que você veja e pense, imagine que foi uma foto, uma fotografia, né? Uma coisa feita. Então eu gosto muito desse ar da colagem. A minha colagem é uma colagem meio que diferente da maioria, né? Porque a maioria tem uma colagem mais... eu posso dizer que é surrealista. Então são objetos que se unem de uma forma assim. A minha não, a minha é uma tentativa é como se fosse um cinema, é como se fosse um frame do cinema, uma foto de um momento de um filme ou de alguma coisa acontecendo. Eu gosto desse lance momentâneo. Eu estou fazendo agora a sombra ali pro telefone e pro cabo também. Então, como eu estava dizendo, eu gosto desse lance do momento, de registrar um determinado momento. Então isso para mim é muito, muito legal na colagem, esse poder, né, que a gente tem de criar um momento. Geralmente os meus momentos que eu crio são momentos meio que de vivência, alguma coisa que eu vi, alguma coisa, pode ser um filme, uma peça de teatro, pode ser alguma coisa que eu li, um texto, um frame de um livro que eu esteja lendo. Então eu gosto muito de usar isso como pano de fundo. Isso me ajuda a pensar a imagem. Agora eu vou distorcer também essa camada preta que eu construí e vou também dar transparência para poder parecer uma sombra. Ali no cabo eu tive que fazer uma coisa diferente, que foi puxar esse cabo, não só colocar de lado, mas fazer ele se mover na parte diagonal para cima para poder ficar mais condizente, como se fosse um fio, né? Então, um trabalho bem... Eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito, acho muito interessante. E
é uma parte que você começa a criar muito a sua imaginação, porque o que eu estou colocando ali são coisas que a gente observa, né? Você tem que ter um olhar de observação de como as coisas se comportam, como os objetos ficam, né? Tipo essa sombra. Eu tenho uma vaga ideia da sombra que poderia ser ali e coloquei, da onde está vindo a luz e tal. Mais uma vez, a minha ideia não é criar uma fotografia, uma imagem, uma colagem como se fosse uma foto realista, né? É uma coisa mais surrealismo. Eu gosto também desse mundo surreal. Então, tanto é que eu não uso rostos humanos, eu uso rostos de animais, porque eu gosto desse lance do significado do animal. E você também não tem essa visão do... Ó, aqui eu já passei para dentro do GIMP e já estou criando ali, ó, você vê que tem um buraco. Eu estou copiando pedaços da parte de cima da imagem e estou colocando ali nesse buraco que existe. Então, eu seleciono uma parte da imagem para simplesmente copiar ela. Então, eu vou fazer isso nesses buraquinhos quadriculados todos que você está vendo aí. Então, isso é uma transparência na imagem. Eu preciso colocar alguma coisa ali, porque senão quando eu imprimir aquilo vai ficar, na hora da impressão isso fica branco, né? Porque está com transparência, na hora que se imprime fica branco. Então eu preciso colocar alguma coisa no lugar. Então, como eu não posso recuperar a imagem, porque eu modifiquei, então eu vou usando essa ferramenta que me deixa fazer isso. Essa é uma ferramenta de clonagem. Eu simplesmente copio de outro lugar o que eu quero. Então, no caso ali, como é o finalzinho, eu vou copiando da própria imagem essa textura que a parede tem. Então, eu consigo fazer uma borda mais dura, enfim. Eu consigo fazer várias coisas ali e que me dá essa ideia de que aquilo ali era realmente daquele jeito, entendeu? Então, eu consigo dar essa diferença ali. Ali você consegue perceber, ó, que eu estou clonando, a parte mais escura está aparecendo, ó, tá vendo? Então, você tem uma ferramenta ali que dá uma amenizada nisso aí. Então, ali vai passar despercebido, então eu não me preocupei muito com essa parte ali. Mas existem certos pontos que você vai clonar que você tem que dar uma atenção maior ali de onde você vai retirar. Bem, já concluí a clonagem, já levei a imagem finalizada para o Inkscape, que é onde eu costumo fazer as minhas colagens. Eu vou agora só botar as imagens juntas ali para ficar na mesma altura que estava e vou recortar a imagem antiga que era um recorte. Então eu vou usar já a ferramenta editada. Ali nessa parte eu reparei que eu podia colocar alguma informação interessante a respeito do telefone. Então eu usei essa imagem, ela tem um significado. Uma lua com duas luas crescentes, uma de um lado e outra do outro. E ela representa a mãe tríplice. É um conceito que se tem, um conceito simbólico que fala das 3 fases da mulher, né? Que é virgem, mãe e anciã. Para os hindus, essa representação também tríplice é da deusa Kali, né? Que ela representa a criação, a preservação e a destruição. Então eu achei bem interessante usar esse símbolo na imagem. O que eu estou fazendo agora é centralizando essa imagem. Eu criei um retângulo e centralizei. Agora eu resolvi pegar esse médico, eu estou fazendo um contorno, um médico. A ideia é colocar ele por trás da porta. Aquela ideia que eu tinha dito de colocar uma mulher na janela e olhando, eu fazendo a imagem, eu achei interessante fazer o médico atrás da porta, né? Criar na verdade, um contorno ali, né, da imagem do médico. Eu vou simplesmente colocar ele atrás. Já fiz o recorte da porta do médico, agora eu vou recortar a porta e coloquei, tá vendo? Já está recortado. Agora eu vou dar uma transparência nessa porta para que eu possa ver o médico lá atrás. Então eu simplesmente mexo ali na imagem e tiro um pouco de transparência. Vou dando um pouco de transparência para essa imagem. Eu coloquei ali o amarelo para simbolizar, né, a luz, como se fosse uma lâmpada, e vou colocar o médico ali atrás e tal, para poder parecer que ele está realmente dentro dessa porta.
Então você vê que é bem interessante, né? Você consegue fazer coisas assim que você numa colagem comum você não conseguiria. Então a colagem digital te dá esse poder. Você vê que eu estou colocando ali, eu tô dando uma distorcida na imagem para parecer que é uma lâmpada acesa e tal. Estou igualando as cores das duas, né, das duas portas para ficarem equilibradas. Você vê ali que já dá para ver que tem um médico ali dentro, né? Agora estou mostrando ali a parte da janela de um quarto, né, de uma das partes da casa, onde eu pretendo depois colocar também alguma coisa ali dentro, porque fique mais interessante a imagem, dá esse certo interesse visual. Então, geralmente as minhas imagens são assim, se você buscar legal, pequenos detalhes, se você observar, tudo que aparece ali tem um porquê tá ali e tem um pequeno detalhe. Ali eu já peguei a imagem que eu vou utilizar, você pode ver que é uma cama de um hospital. Na verdade são 2 leitos, né? Então eu vou tentar utilizar ali uma dessas partes para colocar dentro do quarto. Então eu vou fazer um recorte, me baseando no tamanho da janela ali. Então eu crio um retângulo em volta da parte da janela que vai aparecer, e esse retângulo é que eu vou usar para fazer o recorte. Eu estou colocando em amarelo ali, geralmente eu não uso cor nenhuma, eu coloquei em amarelo para você poder ver, né, entender o que está acontecendo. Senão você não ia perceber nada, só ia ver de repente o negócio aparecer cortado. Então eu estou escolhendo ali qual o pedaço, qual a parte que eu vou usar. Já escolhi uma parte que eu achei interessante. Vou colocar. E aí eu vou levar essa imagem para trás da imagem. Então, como tem um recorte através dela, você pode ver. Então fica bem interessante a imagem. Estou levando a imagem para dentro do GIMP agora, porque eu já vou começar a limpar essa imagem. Tem pedaços ali que eu não quero. Então eu vou fazer o mesmo esquema de clonagem. Então essa clonagem me faz a mágica acontecer, né? Eu consigo fazer objetos desaparecerem, objetos aparecerem. Então isso é bem legal no mundo digital, porque você consegue fazer isso. Ali do lado eu vou pegar exatamente um pedaço igual da janela para copiar e complementar o que estava faltando ali. Vou dando um pouco de textura, usei um pouco daquela ferramenta que eu tinha dito antes, que é uma ferramenta como se fosse um curativo, né? Uma ferramenta que só disfarça. Essa que eu estou usando agora é a clonagem normal. Vou lhe dar uma limpada ali, ó. Você vê que eu copio exatamente o que a ferramenta seleciona, então isso é bem interessante. Agora eu vou fazer ali, ó, uma clonagem da parede, pegando só um pedacinho da imagem que eu colei, para tirar esse ar, né, bem marcado dela. Então acaba fundindo um pouco mais a imagem com o fundo, né? A imagem de cima acaba fundindo com a imagem de baixo. Então parece que elas eram conectadas já realmente, que não foi uma colagem. É claro que não fica 100%, porque como eu falei já, né? E eu fico repetindo isso toda hora. A minha ideia é criar um objeto que você possa ver que foi uma colagem, não fazer uma fotografia, né, real. Então já concluí ali em volta da janela. Você pode perceber, ó, a diferença entre a janela e o portal. O portal ainda não fiz. Eu vou fazer também, mas eu ainda não tinha feito aí nesse momento. Eu tinha só feito na janela. Você vê o médico ali, como é que ficou bem legal, né? Ficou bem trabalhada essa iluminação. Mas eu ainda vou iluminar mais. Eu resolvi que eu ia iluminar mais. Já comecei a fazer a iluminação. Já aumentei ali o amarelo e vou começar a criar umas camadas ali, repetindo a camada, e eu vou fazendo com que ela fique distorcida para parecer realmente que é uma lâmpada que está acesa por trás. Esse é um processo que eu falei de observação. Então você tem que observar como é que as coisas funcionam no mundo real e jogar ali para o mundo digital, para dar essa pequena ideia, né, do que algo está vendo. Tá vendo? Essa parte que eu copiei é a parte que eu vou distorcer, né? Eu vou fazer essa imagem ficar distorcida para se encaixar melhor, como se fosse realmente uma porta com uma luz saindo, né? Uma iluminação vindo de dentro da porta. É bem característico. Eu optei pela luz amarela porque eu achei que
parece essas casas antigas, né? Tinham luzes amarelas e tal. Você vê que eu distorci bastante ali, mas eu vou já mexer no nível de nitidez da imagem, que aí eu consigo dar uma diminuída nisso. É só mesmo para criar essa ilusão da iluminação. Ela cria uma iluminação como se fosse em volta. Aqui eu já estou criando várias camadas, né? Já criei várias camadas e fazendo a mesma coisa. Depois eu vou simplesmente unir todas essas camadas. É o que eu vou fazer agora. Eu vou acabar unindo todas as camadas em uma só para conseguir dar a ideia que eu quero. Eu estou simplesmente colando a imagem que está em cima na imagem de baixo. Eu tinha 4 imagens, 3 imagens, ficou só uma. Quer dizer, das colagens, ao todo tinha 4. E agora eu estou tirando um pouco ali da nitidez da imagem, então ela fica com uma transparência. Na verdade eu estou dando uma transparência, então você pode ver ali ó, a diferença, tá vendo? Acesa e apagada, então dá bastante, dá para você perceber bem. Quando você vê uma imagem sozinha, você não percebe, né, esses pequenos detalhes, mas olha como é que dá uma diferença gigantesca na imagem. Então são esses pequenos detalhes que eu acredito que dão à imagem um ar, né? uma potência. Você consegue dar uma potência na imagem utilizando. São esses pequenos detalhes que vão fazer essa imagem ganhar essa potência. Outra coisa que eu me dei conta depois foi o seguinte: eu vou primeiro. Eu vou ali agora fazer uma clonagem na parte de cima da imagem. A mesma coisa que eu já tinha feito na parte de clonagem. Eu vou clonar, dei um zoom para facilitar. Eu vou ali copiar a parte de cima dessa porta e vou colar em cima dessa luminária para poder ser mais fácil na hora de clonar. Eu podia só fazer a clonagem, só que a clonagem você pode perceber que é uma imagem bem complexa, então na hora de fazer ia ser mais chatinho, então eu preferi fazer o quê? Eu estou simplesmente marcando essa parte do portal ali e eu vou simplesmente copiar essa parte que eu selecionei. Ali eu fiz uma seleção e agora eu vou copiar essa parte. Eu copio e colo, então a parte colada ali eu posso fazer o que eu quiser com ela, então eu estou movendo ela para cima da luminária e ela fica exatamente ali no lugar onde ela deveria ficar. Então eu dei uma transparência ali para eu poder ver se realmente estava encaixando certinho e tal. Eu sou meio chato, meio detalhista, né? Porque ali eu podia jogar, muita gente não iria perceber, mas eu gosto de fazer bem certinho e tal. Então essa imagem já tá colada na parte de baixo, né? Colada não, já está fixada ali onde eu imagino que ela vai ficar. E eu simplesmente agora eu vou colar essa imagem, jogá-la para baixo. Então quando eu faço isso é como se eu tivesse colado. E agora eu vou começar a copiar as partes do portal para fazer essa luminária desaparecer. Não só essa luminária, tem uns 2 fios, né, que eu deixei ali, eu achei que pudesse usar e tal, mas no final eu acabei optando em não usar. Então eu estou só agora apagando essa luminária e vou apagar o resto da imagem. Você vê ali que eu faço, né, bem devagar para que a coisa fique certinha, né? Eu tenho que encontrar ali os pontos do que eu estou copiando com o ponto onde eu vou fazer a clonagem. Então requer ali uma observação, onde é que vai entrar, onde é que não vai entrar e que fique mais perfeito possível. Aqui eu estou simplesmente limpando essa imagem para não ficar. Eu cismei ali com um pedaço da imagem e fiquei trabalhando e consegui tirar o que eu queria. Agora eu já começo a trabalhar o resto da luminária. Eu já apaguei ali a parte da luminária total. E agora eu me dei conta, foi na parte de baixo da porta. Porque se está iluminado em cima, então ali tem uma fresta da porta, então eu preciso iluminar a parte de baixo. Então eu vou usar a mesma ferramenta, que é como se fosse uma seleção. Eu vou selecionar uma determinada área da imagem. Ali eu imaginei como é que a luz ia se comportar saindo da porta e criei um desenho nesse mármore para que ficasse parecido
com uma iluminação saindo debaixo da porta. Essa imagem eu vou usar a mesma cor, né? O amarelo também, só que eu vou usar uma forma de pintar ali dentro diferente, que se chama gradiente. Então esse gradiente, em vez de eu passar a tinta ali toda amarela, eu vou usar o gradiente que me deixa colocar o início dele com um tom amarelo e na ponta quase que uma transparência. Quase não, eu consigo uma transparência. Então, só que eu vou graduar ali essa transparência para que pareça a luz mesmo. Então, quando a luz, né, você vê a luz saindo de algum lugar, você tá vendo, ó, o fundo amarelo, e ali você vê que ela vai ficando transparente na borda, que é geralmente o comportamento que a luz realmente tem, saindo debaixo de uma porta ou coisa parecida. Você vê que eu estou tentando encontrar ali a melhor posição, a melhor forma de se colocar essa iluminação. Já está feita. Agora eu vou partir para a segunda porta para fazer a mesma coisa. Você vê que ali no meio eu não coloco, né, a iluminação, porque geralmente como a luz se comporta, né, uma ideia de como é que a luz ia se comportar saindo ali de baixo. É claro que isso aí não é perfeito, né, é uma ideia aproximada. Até porque eu também já falei isso, né, a minha ideia é fazer uma obra que não seja 100% parecida com uma foto, com uma fotografia. Então aqui eu estou concluindo já a parte de pintura do degrau. Na verdade eu não pintei em cima do degrau, eu criei uma camada e eu estou fazendo isso na camada. E agora o que eu fiz na porta, eu vou fazer também embaixo da porta, que é dar esse brilho, né? essa ideia de iluminação. Eu estou usando uma ferramenta que se chama Gaussian Blur, né? Então ele dá um blur na imagem, dá essa desfocagem. E aí dá essa impressão de que realmente a luz está vindo ali de baixo. Ali é mais de encontrar o tom, encontrar exatamente a quantidade de nitidez que eu vou deixar na imagem, né, de transparência. E ali eu estou já colocando mais um pouco de blue nessa imagem. Ali está aparecendo agora até que está saindo até uma névoa, né? Você vai mexendo ali, você vai criando um brilho que vai parecendo uma certa névoa. Mas depois você pode fazer uma modificação e tal, tirar um pouco de nitidez, deixar mais transparente, que ela fica bem legal. Porque também a imagem ela não parece noite. Se fosse uma imagem mais escura, como se fosse uma noite, ficaria legal. Mas ali eu comecei a diminuir um pouco para não ficar tão chamativo, né? No final das contas, quem percebe mais isso é o artista. O artista às vezes dá muito mais atenção a esses pequenos detalhes. Às vezes a pessoa observa a imagem e não dá tanta atenção, né? Não vê que realmente todo o efeito que foi usado, tudo que aconteceu na imagem. Ali eu já terminei, né, praticamente, já estou quase concluindo essa parte da iluminação da parte de baixo da porta. Eu tô gravando esse áudio depois de ter feito, né? Esse vídeo tinha um áudio, só que eu perdi, então eu tive que refazer. Infelizmente o meu programa me deixou na mão. Agora eu já vou começar a clonar novamente para terminar ali de tirar os objetos que eu não quero na imagem. Que foi no caso esse pedaço de fio aí, e do outro lado também tem um pedaço ali de fio. Ali eu vou jogando com os tamanhos da clonagem, eu posso clonar maior, menor, né, com mais nitidez e tal. Aqui eu já passo para o outro lado já da imagem, já vou colocando da forma que eu acho mais interessante. Já concluí ali as duas partes, já coloquei um portal, uma forma de beiral na porta, né? E eu só estou mexendo ali um pouco nas cores para ficar com a cor mais próxima ali do que eu quero da porta. Estou botando o mesmo portal em cima da janela. Eu lembrei de casas antigas, né? Me lembrei de casas de avós, coisas assim antigas, e
resolvi colocar esse portalzinho aí na imagem. Você vê que tem um buraco ali do lado direito, essa imagem ainda vai ser recortada. Eu já levei lá para dentro do Inkscape, já concluí a parte da porta, da janela, né, o telefone, então o fundo já está praticamente concluído. Agora o que eu preciso trabalhar é a personagem. Como eu disse, essa personagem não é a que ia ficar, então você está vendo, eu trouxe um par de pernas de uma outra imagem e eu vou usar essas pernas para colocar na personagem. Então a minha personagem vai ter essas pernas. O que eu vou fazer aqui agora nessas pernas é recortar ela. E se você perceber, ela não dá para usar as duas pernas. Então eu vou usar uma perna só e vou dar a ilusão de que como se fossem duas. Vou fazer o recorte normal, como eu faço, como eu já tinha dito, contornando ali, né, para ficar com um corte bem feito. Você repara ali que eu não vou usar o sapato, eu vou usar só a parte da perna dela mesmo, o pé ali. Então o sapato eu vou trazer o sapato de outro lugar, porque eu não gostei muito da cor daquele sapato ali. Na hora de editar eu acho que não ia ficar legal, então eu resolvi mudar a cor, vou colocar um sapato branco. Então eu estou fazendo o contorno da imagem, estou selecionando já tudo que eu quero nesse pedaço aí de imagem, selecionei já a perna, tá? Vou duplicar essa perna aqui, já botei na posição de trás, dupliquei, já inclinei a perna para o lado onde ela devia ficar inclinada, e eu vou recortar ali, ó, como se fosse realmente uma perna curvada, está vendo? Estou aproveitando a perna que eu já tinha cortado agora, deixei a curva e vou colocar ali. Depois eu vou no GIMP fazer a clonagem para fazer isso aí desaparecer, essa marca que vai ficar na imagem, porque vai ficar uma marca, né? Porque a posição não era essa, então, tá vendo? Ficou ali uma linha, né? Então eu tenho que fazer isso sumir. Agora eu vou recortar a parte de baixo da perna, porque eu só quero a parte de cima. Então eu seleciono a parte de cima inteira e corto a de baixo. Já consegui o movimento que eu queria. Agora eu só preciso depois limpar isso no GIMP para a perna não ficar aparecendo essa coisa estranha, né? Uma perna grudada na outra. Agora eu vou cortar os sapatos. Você vê ali que é um sapato branco. Eu gostei desse modelo de sapato. Tem que tirar depois a mão dessa moça que está segurando os tênis, né, o par de tênis. Eu resolvi colocar branco no sapato, mais pelo lance de, tipo, como se fosse pureza, né? Uma ideia de pureza e tal. Não que a personagem grávida tenha alguma coisa a ver com pureza, mas é uma coisa que eu achei interessante colocar, né? É mais um direito poético, né? Então, meu, né? De, tipo, achei interessante. Ali eu estou medindo o sapato na outra personagem para que fique mais ou menos adequado, não fique um pezão torto, alguma coisa assim, né? Não fique muito chamativo. Agora o segundo sapato eu coloco ali na mesma posição também para conseguir dar o efeito que eu quero e vou colocar agora na posição. Você reparou ali que eu usei uma perna só, né? Ali é só a perna da frente, eu criei as duas pernas, né? Na verdade eu construí a perna em curva e a perna de trás. E eu consegui dar o movimento ali, ó, já está com o efeito pronto. Infelizmente, aquilo que eu falei, eu perdi parte dos vídeos, né? Então, esse vídeo do corpo que eu recortei, por exemplo, essa camisa é de um lugar, essa mão é de outra, o braço, a mochila são duas partes, então, infelizmente, eu perdi. Você vê que sumiu ali, ó, já tirei, usando a clonagem, eu tirei aquele efeito que estava ali, ó, a mão também eu apaguei dos tênis. Então, ali eu já tinha feito a limpeza, eu perdi parte do vídeo, como eu falei. Agora eu já posso recortar aquela imagem ali e jogar ela fora, porque eu tô com a imagem já finalizada, pronta. Essa mochila ali também, a alça é de uma mochila, a mochila é outra, de outro lugar. O braço dessa personagem também é de uma outra personagem, de outra pessoa. Então eu vou misturando. Aqui eu resolvi usar o panda. O panda ele tem uma simbologia muito legal, que ela fala da confiança, né, de você confiar nas pessoas e às vezes sofrer com isso. Então, essa minha ideia da personagem, né, ela confiou no rapaz e tal, engravidou e essa coisa toda, e tá passando por esse momento agora ali sozinha. Então eu resolvi
usar o panda como uma referência de simbolismo para essa personagem. E também o panda tem esse rostinho, né, bem que chama a nossa atenção, que parece que quer carinho, né? Então eu resolvi colocar na personagem. E também, ao mesmo tempo que tem essa coisa toda, ele também tem um olhar misterioso, né? O panda, se você olhar direitinho o olhar dele, ele tem um olhar misterioso. Essa orelha que estava faltando um pedaço, eu resolvi usar a orelha do outro lado, porque na imagem não tinha, então eu fiz ali só uma colagem dessa orelha. Agora eu já vou colocar no tamanho mais ou menos aproximado que eu acho, e vou colocar, mas parece que está meio pequeno, né? Então eu sempre gosto de usar modelo de referência para isso. Ali eu já coloquei. Agora essa mão ali, ó, tá faltando um pedaço, então eu tenho que dar um jeito. Então eu copiei essa mão, né, recortei, agora eu vou recortar essa personagem e vou deixar ela sem essa mão. Então eu estou só contornando ali tudo que eu estou selecionando. Quando eu seleciono assim, eu fico com a parte selecionada e o que está fora eu corto. Então no braço, eu cortei o braço. Ali eu vou colocar a mão dela numa posição, estou procurando uma posição que seja interessante para a imagem, que fique adequada. Você vê que está muito alta a seleção. Ali eu já estou mais ou menos na posição que eu queria. Então você vê que tem uma mão ali. Na verdade aquela mão nem precisava aparecer, mas é complicado, né? Você como artista tem coisa que você acha que tem que ter ali, se não tiver, você acha que não ficou bom, então ali eu já vou cortar a imagem, ó. A imagem tem uns pedaços do lado, tá vendo? Eu já recortei já no tamanho, o tamanho final dela mesmo. Agora ali é só procurar a mesma posição perfeita para a personagem. A imagem já está toda praticamente feita. Agora eu vou colocar o lixo. Eu tinha dito, né, de colocar lixos em volta e aquela coisa toda, para mostrar, dar essa ideia, né, de sujeira, de mundo sujo, das coisas em volta dela, e dela tá meio sozinha. Então eu estou ali recortando parte de um lixo qualquer, já botei de um lado. Agora eu vou recortar mais um pedaço para colocar do outro lado, para dar uma equilibrada na imagem, na verdade. Ali é basicamente recortar e colar também. Recortei já. E quando eu terminei, eu me dei conta de botar também um personagem infantil, né? Então eu usei esse bonequinho de pelúcia, já recortei, e para colocar ele no lixo, para chamar a atenção. Depois que eu terminei de colocar, eu vi que ele não ficou chamando a atenção, então eu resolvi colocar um saco de lixo com uma cor que chamasse a atenção, para chamar a atenção para a boneca. Não é essa cor amarela, eu resolvi colocar uma cor que contrastasse com o rosa, né, da bonequinha. Então depois eu vou modificar a cor dessa sacola. Você vai ver aí, eu modifiquei para verde. Então ele acaba fazendo um contraste bem mais forte com a boneca. Ali eu estou colocando uma sombra em volta do lixo que está no chão. Já ficou bem interessante. Agora do outro lado eu faço a mesma coisa, coloco a sombra. E vou colocar a sombra também. Agora eu já começo a colocar o logo da minha marca, né? Gustavo Chacu. Já vou trazer também a minha assinatura, né, para ali, Gustavo Chacu. Eu coloquei em branco a assinatura para encaixar ali, porque é escuro, né, a imagem. Eu coloquei ali num lugarzinho bem, bem legal, que tinha uma parte bem escura para chamar a atenção. Então é isso, a imagem já está concluída, a imagem final, né, já tá pronta. Geralmente eu salvo em PDF para depois poder imprimir, fazer as impressões no formato A3. Eu posso aumentar um pouquinho ainda essa imagem, mas geralmente eu uso o formato A3 para imprimir as imagens. Agora eu já concluí a forma de salvar a imagem. E a imagem final foi essa. Essa é a minha obra de arte dessa semana, falando sobre gravidez. Espero que você tenha gostado. O vídeo é longo, mas é mais ou menos isso. Eu tenho que mostrar cada pedacinho, então é o que eu vou fazer. Eu não vou me render a fazer vídeos curtos, porque eu acho que quem está a fim de ver um vídeo vai ver até o final, e se gosta vai ver. Então a minha proposta é essa. Então é isso aí, espero que você convide mais gente para ver meu vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto. É isso aí, um abraço, até a próxima. Fui!